O latim, uma das mais famosas línguas do mundo, mãe do português e das outras línguas românicas ou latinas modernas. Lá pelo século VI a.C., o latim ainda era uma merrequinha de língua, uma bostinha de nada falada só no Lácio, nos arredores da cidade de Roma. No entanto, com a ascensão de Roma como reino, república e por fim império, o latim foi se tornando poderoso até conquistar uma grande extensão ao redor do Mediterrâneo no começo da Era Comum. Como em qualquer língua com ampla distribuição, existiam variações dentro do latim. Ele com certeza não era uma língua uniforme, provavelmente nem mesmo durante o tempo que ainda era uma língua pequena e regional. Mas com sua ascensão como língua oficial de Roma, uma forma, digamos assim, padronizada da língua surgiu, que é o que chamamos de latim clássico. Ao contrário do que muitos pensam, o latim clássico não era uma língua diferente do latim vulgar, a forma normal de falar das pessoas. Ele era apenas um registro formal e padronizado dessa língua, da mesma forma como temos a norma padrão do português, que é diferente do português coloquial usado no dia a dia pelas pessoas, mas que não é uma língua diferente por causa disso. O latim clássico era escrito usando um alfabeto de 21 letras, onde cada letra representava sempre o mesmo fonema. A exceção era a letra X, que representava o encontro consonantal X, então 2 fonemas. Como a gente pode notar, o fonema K era escrito usando 3 letras diferentes, C, K e Q. Com o tempo, no entanto, ficou padronizado o uso apenas de C para esse som, com exceção da sequência QU, que representava a velar labializada qua. Esse era um dos poucos dígrafos que o latim clássico usava. Outro era GU para consoante velar labializada sonora gua. O latim clássico também possui alguns ditongos, os dois principais sendo AE e AU. Outros menos comuns são OE, UI e EI. As vogais e a maior parte das consoantes também podiam ser longas. Nas consoantes isso era escrito duplicando a consoante. As vogais longas não eram distintas na escrita das vogais curtas. Muito mais tarde se convencionou marcar isso com um macron sobre a vogal. Quando o fluxo de palavras emprestadas do grego aumentou no latim, 2 letras extras foram adicionadas ao final do alfabeto, y e z, para representar 2 fonemas do grego que não existiam no latim, u e z, respectivamente. Além disso, foram introduzidos novos dígrafos, ch, ph, rh e th, para representar outros fonemas não existentes no latim, no caso as oclusivas aspiradas e a vibrante surda. O ditongo eu, comum em grego, foi incorporado ao latim dessa forma também. Se você quer entender melhor como termos emprestados do grego foram adaptados ao latim, dá uma olhada numa série minha aqui, já mais antiga, onde explico em detalhes como essa adaptação aconteceu do ponto de vista fonológico, ortográfico e gramatical. Vamos ver então algumas poucas expressões famosas em latim que usamos até hoje e como elas seriam pronunciadas na época clássica. Viceversa, etc. Habeas corpus. A priori, aborigine, ad libitum, cogito ergo sum, reductio ad absurdum. A acentuação do latim clássico não era fonêmica, ou seja, ela era previsível e não interferia no significado da palavra. O acento em palavras de 2 sílabas era sempre na primeira sílaba. Em palavras de 3 ou mais sílabas, ele caía na penúltima sílaba se essa sílaba fosse pesada, e na antepenúltima sílaba se a penúltima sílaba não fosse pesada. Uma sílaba é pesada se terminar em consoante ou possuir uma vogal longa. Por isso dizemos quetera, como proparoxítona, porque a penúltima sílaba, t, não é pesada. Mas dizemos absurdum, como paroxítona, porque a penúltima sílaba, sur, é pesada, já que termina numa consoante. Com o passar dos anos, no entanto, a pronúncia do latim foi mudando. Uma das primeiras coisas foi a perda da distinção entre vogais longas e curtas, o que foi substituído por uma diferença na abertura da vogal, o que talvez já existia anteriormente, mas com o tempo foi só o que restou. Com essa mudança, a acentuação passou a se tornar fonêmica, já que não era mais inteiramente determinada pelo peso das sílabas. Outras mudanças que foram ocorrendo com o tempo foram a transformação da aproximante lábio-velar wa numa fricativa lábio-dental, va, e a palatalização de que e ge para que e ge quando ocorriam antes de uma vogal anterior. A sequência ti antes de outra vogal também se palatalizou para ti. A pronúncia dessas expressões então se aproximavam de algo como viceversa, etc. Habeas corpus, a priori, aborigine, ad libitum, cogito ergo sum, reductio ad absurdum,
Com o passar dos séculos, a pronúncia do latim foi mudando mais e mais, e de formas diferentes em diferentes pontos da Europa, evoluindo aos poucos para o que seriam as línguas românicas modernas. Mas o latim clássico seguiu sendo uma língua de registro, usada em documentos oficiais, especialmente pela Igreja durante a Idade Média. No entanto, a pronúncia do latim passou a ser afetada pela forma como a língua derivada do latim naquela região era falada, ou então pela evolução fonética de outra língua, mesmo que não latina, que era usada pela população. Assim, uma expressão como viceversa acabou se tornando, na região afetada pelo italiano, pronunciada viceversa. Como o C do latim se tornou uma fricada ch antes de uma vogal anterior em italiano, a mesma coisa é feita quando falantes de italiano falam latim. Essa pronúncia também é conhecida como pronúncia eclesiástica do latim, pois é aquela usada pela Igreja Católica. Mas é basicamente só latim com pronúncia italianizada. No português, o C do latim se tornou uma fricativa alveolar, igual a um S. Então, em latim, com pronúncia portuguesada, dizemos vice-versa. E, claro, você pode adaptar sempre a pronúncia do seu sotaque de português. Pode igualmente falar vice-versa ou vice-versa. Em zonas onde o inglês é a língua nativa, o latim passou pelas mesmas mudanças fonéticas que o inglês, com a ditongização de várias vogais, por exemplo. Isso levou à pronúncia moderna dessa expressão como vice-versa, se você estiver falando latim numa área anglófona. Já em áreas falantes de alemão, a pronúncia se tornou vice-versa. Tudo isso é latim, mas são pronúncias regionais do latim influenciadas pelas línguas locais usadas pela população. Durante o Renascimento, com a queda do uso do latim pela Igreja, a ciência se apropriou dele como língua principal para a publicação de trabalhos acadêmicos, mas as pronúncias seguiam regionais. Era uma língua mais escrita, afinal. Essa forma moderna de usar o latim, com diversas pronúncias diferentes dependendo da localidade, é o que se costuma chamar de latim moderno ou latim científico. O nome latim científico é mais frequentemente empregado quando seu uso está dentro da ciência, especialmente na biologia ou na química, mas é o mesmo latim usado em qualquer outra área de conhecimento, como o do direito também, quando é às vezes chamado de latim jurídico. Tudo isso é o mesmo latim moderno. Nomes científicos de seres vivos são considerados latim moderno ou científico, então eles são pronunciados de acordo com a língua de fundo. No nosso caso, como brasileiros, essa língua de fundo é o português. Por isso, nos meus vídeos ensinando nomes científicos, eu ensino essa pronúncia, a pronúncia de latim moderno baseada no português, mais especificamente no português brasileiro. Diversas pessoas chegam nos meus vídeos querendo corrigir minha pronúncia porque se baseiam na pronúncia clássica, eclesiástica ou outras. Todas essas pronúncias do latim são válidas nos contextos em que elas são adequadas, mas não é o caso em nomes científicos. Digo, o latim eclesiástico é válido com base na pronúncia do latim científico se você estiver na Itália e estiver falando os nomes científicos dentro de um contexto que tem o italiano como língua de fundo. Não se usa essa pronúncia ao falar latim científico numa conversa em português, inglês, alemão, francês ou espanhol, por exemplo. O latim científico sempre usa a pronúncia regional do latim moderno. É uma tradição já. Vai soar muito estranho você chegar e dizer viceversa no meio de uma fala em português, né? Todo mundo está acostumado com vice-versa. Se você for falar sobre o mosquito da dengue, a pronúncia mais adequada no contexto de português fica sendo Aedes aegypti, ou Aedes aegypti, dependendo do seu sotaque. Mas se você for falar o nome no contexto do inglês, a pronúncia mais adequada é Aedes aegypti. Já no alemão, a pronúncia será Aedes aegypti. Perceba que, apesar de os nomes se adaptarem de acordo com sua evolução na língua de fundo da qual você está usando o latim, a sílaba tônica não muda de lugar. Ela sempre se manteve consideravelmente constante na evolução do latim para as línguas românicas, e o mesmo acontece na evolução da pronúncia do latim clássico para o latim moderno. Esse outro nome, que em latim clássico seria pronunciado Dimetrodon, se tornou Dimetrodon em latim moderno português, ou Dimetrodon se você não palataliza o D. Novamente, você pode adaptar os fonemas como são pronunciados no seu sotaque. Pronuncie letras como T, D, R e S como você usa aí no seu sotaque. Não há problema nisso. Em inglês, esse nome se torna Dimetrodon. Apesar de a pronúncia mudar dependendo da língua de fundo, existem regras específicas de como cada uma dessas pronúncias deve funcionar. Já tem um vídeo super velho e super longo aqui no canal onde explico em detalhes como pronunciar o latim científico em português. É provável que eu faça uma versão nova mais enxuta e breve. Comentem aí se vocês têm interesse. Então lembrem-se, latim clássico e latim científico são formas diferentes de usar o latim. O latim científico não tem a tradição de usar a pronúncia clássica. Ele é uma versão do latim que evoluiu durante a Idade Média e se estabeleceu no Renascimento como língua acadêmica e manteve a tradição de usar as pronúncias regionais que surgiram na Idade Média, e segue evoluindo essas pronúncias com base na língua de fundo.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder vídeos futuros que chegam aqui. E aproveita e deixa sua curtida também. Você também pode ajudar o canal se tornando membro aqui no YouTube ou se tornando um apoiador pelo Apoia-se. Como gratidão, você recebe alguns benefícios, confere lá. Se você não pode se tornar um apoiador regular, ainda pode fazer doações espontâneas do valor que quiser e puder via Pix. Se você não tem como apoiar o canal financeiramente, ainda pode ajudar de graça com seu engajamento. Comente aí embaixo sobre o vídeo e divulgue para outros interessados. São muitas formas de ajudar. Abraços e até mais!